Olá, amigos do Sentido! Estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem. E a temática do nosso trabalho hoje será sobre... Casou e mudou. Engraçado, porque muito daquilo que a gente escuta, né, acho que de modo especial dentro dos consultórios, não precisa ser dentro dos consultórios não, né? Se você está dentro de um relacionamento, se você está no namoro, se você está no noivado, se você já está casado, ou mesmo solteiro, mas que conhece a vida dos casais, sabe que parece que tem um momento da vida do relacionamento onde pelo menos uma das partes estão dizendo o seguinte: pois é, eu conheci a pessoa, ele era de um jeito, e agora o tempo está passando, parece que ele está se tornando uma outra coisa. Em época de namoro, às vezes até de noivado, olha gente, dá tempo de poder, se precisar, terminar, Voltar para né? trás, Voltar né? para trás. O duro é quando isso acontece e que em regra traz muita dor de cabeça, que é a época do casamento. Ou seja, quando nós estamos dentro de uma aliança de casamento e essas sensações, às vezes não é só sensação não. Às vezes a pessoa ela vai modificando mesmo a sua conduta. E aqui trago o termo, nós trazemos o termo modificação no sentido negativo mesmo. Parece que a pessoa vai ficando mais preguiçosa, a pessoa vai investindo menos no seu relacionamento, o marido para de mandar flor para a esposa, para de comprar um bombonzinho no dia dos namorados, para de lembrar das datas que sempre foram tão importantes ainda na época de namoro e também no noivado, e que talvez no início do casamento você ainda trazia isso para dentro do relacionamento, sua vida espiritual, a vida de oração. Muita gente, às vezes, por conta do relacionamento, vai abandonando até a sua fé, né? Entrou lá no grupo de jovens só para capturar lá o esposo ou a esposa, agora casou, cadê Deus? Então, tudo isso vai fazendo parte dos relacionamentos, dentro dos vínculos humanos e, óbvio, estamos falando aqui dentro da vida emocional, dentro daquilo que Frankl chama de dimensão espiritual, que é a sede da liberdade e responsabilidade, porque isso traz efeitos no coração de quem está observando este acontecimento. As inseguranças, os medos, será que a pessoa deixou de me amar? Será que na verdade também eu estou amando ainda meu esposo ou minha esposa? Então, são dúvidas que vão surgindo e vão criando estímulos emocionais na vida interior do casal que começam a incorrer muito em prejuízo e, em última instância, às vezes isso acaba acarretando até a dissolução do relacionamento. Então, casei e a pessoa mudou. Casei e a pessoa parece que não é mais a mesma coisa. O que fazer? De que emoções são essas de que vão surgindo no coração humano e a gente vai precisando aprender a localizar essas emoções? Primeira coisa é isso. Entenda que sim, Frankl, quando fala que um ser humano é único e irrepetível, Chesterton quando dizia, né? Olha, eu já vi nunca vi casamentos compatíveis, já vi casamentos felizes, pessoas que, apesar da diferença, se unem no amor, se unem na aliança. Então, estou trazendo à luz tanto Frankl por conta da análise existencial, por conta da logoterapia, mas trago Chesterton também, que foi uma pessoa que teve uma sensibilidade muito grande no que diz respeito ao coração do ser humano, um homem combatente em toda a tradição da vida do matrimônio, que vem trazer essa verdade. Às vezes, quando a gente olha para a pessoa, ela mudou, o relacionamento parece que entrou numa crise. Esse primeiro passo é muito importante, saber que esses sentimentos são normais, nós somos seres humanos, e quando as coisas vão mudando, é óbvio que isso cria uma tensão, e às vezes o casal muito acomodado, porque tá com o alvará lá do casamento, acha que com aquele alvará, com aquela certidão de casamento, a partir do casamento agora tudo vai ser resolvido. E não, aquele alvará, aquela certidão de casamento é só o início de uma missão que sequer ainda nem começou.
Saímos da igreja, saímos do casamento, a missão vai começar. E ao longo da missão, os tempos vão passando e é claro que as diferenças vão acontecendo. Porque nós sabemos que uma coisa é quando somos namorados, outra coisa é quando somos noivos, agora outra coisa é quando nós somos casados. Vamos falar um pouquinho de prestar atenção, né, quando esses pequenos celeumas vão se instalando, que muitas vezes a gente vai deixando, também nos acomodando, né, nos siliciando, e isso vai tornando amplo, a gente não sabe como foi que começou, a gente de repente está numa crise matrimonial e não sabe que pé que começou essa crise. Então assim, prestar bastante atenção nos silêncios, né, tentar retomar algumas particularidades que são de cada casal, né? Retomar coisas simples, né? Do namoro mesmo, né? Das datas, como o Roberto falou, trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso cônjuge aquele primeiro olhar que nos fez interessar por ele, né? Fazer esses pequenos movimentos para que mantenham sempre acesa o motivador de um dia ter se casado, né? A gente vai muitas vezes se perdendo isso durante o tempo, parando de olhar para o outro, né? E aí começa todas as distrações tomarem conta. Então a gente precisa ter um olhar atento para o nosso relacionamento. Não é porque a gente tem um alvará do casamento que a coisa vai ser sempre satisfatória, né? É como uma planta, uma flor, alguma coisa que a gente precisa estar o tempo todo regando, alimentando, cuidando, gerenciando, né? Se importando. Se incomodando muitas vezes, se for necessário. Esse primeiro passo é importante que a Angela está falando, porque mostra isso, né? Acho que esse primeiro passo, o primeiro olhar que nós lançamos é um olhar de defesa. Diante das diferenças que vão aparecendo, a gente tem um olhar de defesa e às vezes quer criticar, né? Quer chutar o balde, quer medir força. E, gente, todos esses sentimentos que vão surgindo com as mudanças são normais. Tem momentos que a gente passa de frustração, de decepção, os momentos que a gente passa de sensação de fracasso, parece que eu não estou dando conta de investir no relacionamento, ou que o outro está deixando de investir no relacionamento. Tudo isso é normal. Esse é o primeiro passo. Acreditar, viver que dentro da realidade humana nós passamos por isso. E estou dizendo isso de maneira muito prática, porque quando isso acontece em tempo real, a reação imediata é a defesa, o instinto de se defender. E no ser humano o problema é esse, né? O lado animal em nós. Quando um ser humano se sente ameaçado, qual que é a tendência natural dele querer atacar? Então é um momento que o casal está vivendo uma crise, porque não quer enxergar esse segundo momento, que eu acho assim uma alegria quando a gente para pensar nisso. Que muitas vezes o que o casal está vivendo é que justamente porque o relacionamento está amadurecendo, os critérios que aquele relacionamento ele se utilizou para aquela primeira etapa, geralmente os 3, 4, 5 primeiros anos, todos aqueles anos eles foram sustentados pelos critérios iniciais de um casal jovem, um casal que está em lua de mel, né, que basta sermos felizes, basta a gente estar bem. Aquela ilusão de que o casal é um casamento que na prática precisaria estar excluído da vida para que então a gente fosse feliz. Só que de repente a realidade se impõe, porque a gente está bem, mas agora entrou numa outra etapa da vida de relacionamento, que é agora o confronto com a vida, com os projetos que estão fora do casal. Tem vídeos anteriores aí, se vocês buscarem, vão encontrar de maneira mais esmiuçada isso. E nesse momento a gente só quer ser sintético, de dizer, os sentimentos às vezes aversivos são normais e que muitas vezes, na grossa maioria das vezes, só demonstram um bom sintoma de que agora nós estamos num outro nível do nosso relacionamento e que precisamos melhorar os nossos critérios. Já não basta a gente ter a cabeça de pessoas que estão em lua de mel. Agora o casal ele precisa parar de olhar um para o outro. Gente, quanto tempo vocês acham que ficar olhando um para o outro vai dar certo? Quando você olha demais para alguma coisa, você deixa de achar bela aquela coisa, porque você começa a ver as imperfeições. É isso que nós estamos tentando assim, transmitir nessa primeira fase, que a gente vive um olhando para o outro, a gente se sente muito satisfeito.
Mas é claro que depois vem as imperfeições. E a gente vai aprendendo, às vezes, as duras penas de que o relacionamento não foi feito para um ficar olhando para o outro. Por quê? Porque vai dar ruim. A gente vai aprendendo que o relacionamento, nessa segunda fase, uma fase muito importante, é que precisamos ter o mesmo projeto de vida. E aí nós entramos na vida adulta da família. O zelo com a aliança, de amar o outro apesar do outro, de amar os filhos, de ter projetos de vida familiar mais amplos. Geralmente essa primeira crise o casal está lá está lá sem filhos e fica patinando, que é o problema da geração atual. Estão casando sem querer ter filhos, casando para ser feliz. É um mito, né? Eu quero casar para ser feliz. Você quer ser feliz? Então não case, entendeu? Porque a infelicidade, a tristeza, as agonias, toda missão séria, ela requer de nós sacrifícios. E aí, uma coisa que a gente ouve muito dos padres, né? Dos padres sérios, que vai dizer, gente, a gente tem que aprender o seguinte, amar dói. Isso a gente aprende. A gente não quer trazer uma visão diminuída, a gente não quer trazer uma visão baixa de relacionamento, não é isso. Mas a gente só quer, assim, poder tratar o relacionamento como aquilo que ele é, na seriedade que ele precisa e no compromisso, às vezes, de sangue que nós precisamos ter, no cumprimento daquelas promessas que, diante de Deus e da igreja, nós fizemos em aliança. Então, primeiro momento, assumir determinados sentimentos são normais. Quando a gente muda de fase, mas trabalhando com os instrumentos da fase anterior, é claro que vai vir uma tensão. Mas aí a gente olha, às vezes, para a crise para ver, olha, nós já estamos no outro nível. Precisamos sair da lua de mel e agora encarar a missão verdadeira da vida familiar, que é ajudar os filhos, nutrir a aliança cada vez mais, fazer com que o amor apareça, os valores apareçam e que a gente vai desaparecendo. Acho que essa é uma mensagem que, sei que em pleno século XXI parece uma idealidade, né? Mas parece que é importante que a gente traga essa reflexão. Os vídeos têm sido basicamente para refletir. É importante que a gente reflita os nossos relacionamentos a partir também desses elementos mais elevados e não ficarmos como os meros animais buscando somente a satisfação dos nossos impulsos, né? Não sei se você quer concluir também alguma coisinha. Não, acho que no próximo a gente podia falar sobre a crise dos 7 anos, né? Então tá aí, ó. Próximo vídeo, gente, a crise dos 7 anos, tá? Muito obrigado pelo carinho de vocês que têm nos seguido, nos acompanhado. A gente tem tido o retorno de vocês. E vão nos acompanhando aí. A gente se vê no próximo vídeo.